A CPI do transporte aéreo da Assembleia Legislativa de São Paulo vai investigar a Latam após o caso de brasileiras na Alemanha. A reportagem é do Daniel Lian. O desrespeito aos passageiros ganha mais um capítulo agora na Assembleia Legislativa de São Paulo, que irá investigar a Latam na Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Aéreo. O caso das duas brasileiras presas injustamente na Alemanha por terem suas malas trocadas por bagagens contendo drogas ainda no Aeroporto Internacional de Guarulhos chamou a atenção dos parlamentares da casa. Depois de terem despachado seus pertences no balcão de check-in da Latam, Jeane Paulini e Kátia Bahia foram surpreendidas pela polícia no aeroporto de Frankfurt no dia 5 de março. Casadas, elas ficaram em celas separadas e vivenciaram momentos de terror por cerca de 40 dias até que as provas chegassem para que pudessem ser soltas. A presidente da CPI do transporte aéreo, deputada Letícia Aguiar, do PP, enfatiza que esse episódio não pode ficar impune. A Assembleia Legislativa é um ambiente onde nós vamos discutir a defesa do consumidor em todos os âmbitos. E por isso que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, tem esse objetivo, para a gente esclarecer casos mais simples, mas que também são casos que lesam o consumidor, e casos mais graves, como foi o caso dessas brasileiras. Isso não pode ficar impune, isso não pode ficar achando que a gente não pode se acostumar com o fato de que isso acontece mesmo, bagagens são furtadas ou bagagens são extraviadas, pessoas estão sendo colocadas em risco e a gente não pode, enquanto poder público, enquanto Assembleia Legislativa e junto aos órgãos fiscalizadores, deixar isso dessa forma como está. O presidente da ANDEP, Associação Nacional em Defesa dos Direitos dos Passageiros do Transporte Aéreo, Cláudio Candiota, destaca que as passageiras contrataram a Latam para viajar à Europa. E a partir do momento em que fizeram o despacho das bagagens no check-in, a responsabilidade pela integridade das malas é da empresa, que não pode se eximir da culpa. Consumidor, no caso as passageiras, contrataram com a companhia aérea. A companhia aérea vai ter que responder. Vamos dizer, elas confiaram a bagagem à companhia aérea. O que aconteceu do check-in, do despacho da bagagem, dali para frente é a responsabilidade da companhia aérea. Dizer que não tem culpa faz parte da defesa, mas é indefensável. A Comissão Parlamentar de Inquérito pretende investigar a fundo as responsabilidades para que casos como o das brasileiras não voltem a ocorrer. O entendimento dos deputados é que a prisão das viajantes levou insegurança aos clientes do transporte aéreo. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Então, neste caso, além de ter tido uma grande falha na prestação de serviço, no caso da companhia aérea, no despacho e na bagagem, no transporte dessa bagagem, ainda teve um dano moral causado a essas brasileiras muitíssimo grande. Danos esses, inclusive, que vão ficar para o resto da vida, que, a meu ver, são irreparáveis. Então, nós iremos, sim, acionar todas as ferramentas que nós tivemos na Assembleia Legislativa para que a gente possa dar mais tranquilidade a essas brasileiras que passaram por essa situação e também que isso sirva de referência para outros casos não voltarem a acontecer dentro de aeroportos do estado de São Paulo, no que depender da nossa CPI. A CPI do transporte aéreo na Lesp vai ouvir todas as partes e deve convocar os responsáveis da Latam para que prestem esclarecimentos não só sobre o caso das brasileiras, mas de outros consumidores que possivelmente tenham sido lesados. As discussões terão o objetivo de evitar que cidadãos como a Jeane e a Kátia sejam submetidos a dias de sofrimento como os que ambas passaram no cárcere e que serão carregados como um expressivo trauma por toda a vida. É a reportagem do Daniel Lian. Começa com você, Thiago Pavinato. Sua análise para ver sobre essa medida. CPI vai ser instalada aqui na Lesp. Pode ser. Shopee. Não é porque não pago imposto que eu dou balão que eu compro, é porque é mais barato. Se tributar, se continuar mais barato, eu continuo comprando na Shopee.
Por mais desconfortável que seja viajar de Latam, se a passagem for mais barata, eu vou de Latam. E não importa o que a CPI achar, se a passagem continuar mais barata, a Latam vai continuar operando e lucrando. O caso acabou de acontecer. O desfecho se deu essa semana. No direito existe um troço que se chama prazo prescricional. Ou seja, a partir do evento do dano, você tem um tempo, alguns anos, para você ingressar com a ação. E essa ação, quem ingressa, são as vítimas. E quem tem que resolver isso é a vítima no judiciário. Quanto à questão de segurança pública que envolve os narcóticos, a droga, isso quem tem que ver é o Ministério Público, é a Polícia Federal, e ainda está no prazo dessas instituições que são responsáveis para essa averiguação fazerem isso. E o judiciário tem que julgar. O judiciário, ele tem que impor penas à Latam se ela foi negligente, se ela foi relapsa com as suas obrigações legais. O judiciário tem que penalizá-la de modo que a penalização no judiciário a faça desistir da relapsidão nas suas atividades habituais. O que nós estamos vendo aqui? Uma CPI que não tem nenhum nexo. Ora, para que CPI? Se ainda está em tempo das vítimas acionarem o judiciário, do MP se movimentar, da Polícia Federal se movimentar, da ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, se movimentar. O que é isso? Acabou o Brasil. A Constituição brasileira não serve para nada. As instituições não servem para nada. Todos os conselheiros das agências reguladoras, os membros do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal, eles ganham salário para quê? Para o nosso parlamentar, seja ele estadual ou federal, que tem que fazer outras coisas, fazer o que não deveria, estando ainda em tempo de quem ganha um salário grande e gordo para fazer. E nada vai ser resolvido porque no final das contas isso vai se repetir e o judiciário não vai dar a penalidade que vai coibir a Latam de ser relapsa no seu serviço. Vamos fechar o judiciário, vamos fechar o Ministério Público, vamos fechar as agências reguladoras, vamos fechar o Brasil, vamos passar uma borracha, vamos fazer igual eu falei ontem, a novela Anastácia, a Mulher Sem Destino, vamos dar um terremoto, acaba com o elenco, entrega pra Janete Claire, escreve uma novela nova. Tá tudo errado nesse país, tá tudo errado nesse país, tá tudo errado nesse país.